espiritual, aula 3, balançando aqui o púlpito, aula 3, parte 1, tá? Essa aula vai ter algumas partes e a gente vai poder participar. Ô Dan, faz favor, fecha as portas pro papai. Vou esperar algumas pessoas entrarem. Você que está assistindo a gente aqui pelo YouTube, pela gravação, né, você pode ainda assim mandar suas dúvidas, tá bom? Ou direto para o WhatsApp, no curso do nosso crescimento espiritual, ou pode mandar nos comentários do YouTube que eu respondo também, tá bom? Vai compartilhando também para pessoas, convidando mais pessoas para participarem. Você que quer fazer parte do curso, fecha aquela também, Dan, por favor. Você que quer fazer parte do curso de uma maneira, não muito alto não, pegando o som aí, tá bom. De uma maneira oficial, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, eu te coloco no grupo, tá bom? Do WhatsApp, e ali você então tem gravação das aulas, você tem chamada, para você poder ganhar o certificado no final, tá bem? Bom estar com você aqui. Esperar mais uns minutinhos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e Pai querido, entregamos tudo nas Tuas mãos. Seja feita a Vossa vontade, vem nos abençoar agora aqui. Ilumina-nos, ó Pai, te agradeço por cada um que aqui está, te agradeço, ó Deus, por cada um que está online, cada um, ó Deus, que vai estar, ó Pai, sendo abençoado, compartilhando, recebendo, que o Teu Espírito nos leve além, ó Deus, do que a nossa mente consegue chegar. E que assim seja para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós vamos falar hoje sobre Trindade, tá? E nós vamos, então, falar só uma introdução sobre a Trindade, o que alguns homens de Deus falaram. Você que está aqui não vai conseguir ver hoje os slides, não vou fazer essa dinâmica que fica muito estranha, mas você vai poder assistir a aula depois, tá bom? E eu vou compartilhar com você aqui. Pode ir passando, Dan, por favor. Trindade. Eu vou pedir para baixar ainda um pouquinho mais ainda o fundo musical. Por favor, Dan. Quase nada. Vamos lá. Trindade. Definição. Dogma cristão que proclama a união de três pessoas distintas. Em primeiro lugar, o que é dogma? Dogma é um fundamento. Dogma é algo que não se abala. Um fundamento, uma doutrina, como disse o político lá no passado, imexível, né, onde você tem como fundamento aquela doutrina. Então, a Trindade ela é um dogma, ou seja, um dos fundamentos da base e da fé cristã. Qual que diz a Trindade? Que Deus é uma pessoa que se manifesta em três pessoas distintas, tá? Pai, Filho e Espírito Santo. Isso para a gente, na verdade, já é algo assim que vai além da nossa compreensão natural. Nós temos a ideia de que 1 e 1 é 2, mas na teologia de Deus, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1, né? Então, isso daí foge à nossa lógica, à nossa razão, e aí a gente vai então crer que isso no reino de Deus é possível de acontecer, onde três pessoas distintas são a mesma pessoa em essência, tá? Então nós vamos ao longo aqui ver como o Antigo Testamento apresenta a Trindade, isso é fundamental, né? A gente vê como é que o conceito judaico de Trindade se manifestava. Então, formando só Deus. E aí aqui no slide, você que está acompanhando já está vendo aí no slide, quem está aqui também está vendo, você que está pela nossa live, pode acessar depois, eu vou te mandar o link, tá bom? Do nosso canal no YouTube, onde está sendo gravado e vai ser postado. Mas vamos lá. Então, voltando ainda, Dan, fala sobre o mistério da Trindade. O que é mistério? Mistério é algo que você sabe que existe, mas não tem ainda toda a ideia. Então, é como se você soubesse que existe um tesouro escondido, mas ainda não sabe o quanto tem, não sabe ainda como chegar lá, mas você sabe que existe. A Trindade vai ser um pouco isso. A gente fala, não, eu aceito a Trindade. Por quê? Porque na Trindade você fala, Deus Pai é Deus.
Jesus, Filho, é Deus. Espírito Santo é Deus. Só que o Pai não é o Filho. São o mesmo Deus, mas o Pai é uma pessoa distinta, ou seja, tem todos os atributos de Deus, mas não é o Filho. O Filho tem todos os atributos do Pai, mas não é o Pai. E o Espírito Santo tem todos os atributos do Filho e do Pai, mas não é nem o Filho nem o Pai. Né? E a gente vai aprender aqui também como é que isso é importante para a nossa vida. Como essas três pessoas distintas, em essência iguais, né? Uma só pessoa, estão agora, nesse exato momento, trabalhando por nós, em todas as áreas, de todas as formas, para o nosso bem. Tá bom? Então, você que chegou aqui, né, vai compartilhando, manda um aviãozinho aí para que você gostaria de que visse, né, que assistisse essa aula, vai ser uma bênção. Então, vamos lá. Próximo. Existe, então, uma trindade santa e completa, que confessamos como Deus em as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o qual não contém nada estranho ou externo mesclado consigo mesmo. O que significa isso? Quando Deus se manifestou na pessoa do Pai, e nós temos o Deus Criador, nós vamos ver depois, na próxima aula, sobre cada uma das pessoas da Trindade. Na criação do Filho, e a gente vai ver também que um dos desafios do Filho ser Deus trino, é que a Bíblia diz, né, que ele é filho. Opa. Alô? Ah, você abaixou? Tá bom. Que ele é filho, ou seja, a gente tem a ideia de filho como alguém que começou a existir, mas a Bíblia fala que ele é um filho coeterno, o verbo que fez todas as coisas. E ali, então, o Filho não teve nenhum acréscimo e nenhum decréscimo. A manifestação da pessoa e da distinção do Filho, do Pai, não teve alteração de divindade. Faz sentido para você? Não tem uma alteração, embora exista uma manifestação diferente, né? Jesus é humano, Deus Pai é apenas Espírito. Isso apenas já dá uma ideia de menos, não é menos, tá bom? E o Espírito Santo é a presença gloriosa de Deus ativa e distinta do Pai. É muito, né? É uma bênção isso para a gente. Continuemos aqui. Então diz assim, então você entendeu? Não é o Filho para existir, não teve um acréscimo ou um decréscimo. É apenas Deus em uma manifestação distinta e coexistente. Por isso que, ao mesmo tempo, existe Pai, ao mesmo tempo existe Filho, e ao mesmo tempo existe o Espírito Santo. Continuemos aqui no slide. Assim, um só Deus é pregado na igreja, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos entender isso daí. Então você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, três pessoas distintas, um só Deus, que é sobre todos. Tá? Lembra que o Filho disse? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Filho disse, quem vê a mim, vê ao Pai. E o Filho disse, importa que eu morra, ressuscite e suba para que o Consolador venha. Então, nós temos as três pessoas da Trindade, que é sobre todos, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre tudo na sua vida, age por meio de todos, e incluo aqui tudo. Nós temos um completo Deus, o Criador, o Redentor e o Consolador. Um que gerou, o outro que salvou e o outro que guia e nos conduz a nossa vida. Esses três estão agora trabalhando por nós, por mim e por você, sobre tudo, em tudo, e ainda diz lá, e está em todos. Sobretudo como Pai, como princípio. Tá? Então a gente tem o Pai, o que dá a origem. Essa figura do Deus Pai, a gente vai estudar melhor isso semana que vem, ele tem a ideia do Deus gerador, tá? Do Deus criador.
E ele criou tudo, a gente vai ver aqui também, por meio do verbo. E quando o Pai, Criador, criou tudo por meio do verbo, que é o Filho, já pairava sobre a face das águas o Espírito. Então você tem lá em Gênesis 1, Pai, Filho e Espírito Santo. É bom demais, né? É coisa boa. Vamos lá. O Pai como princípio, fonte, por meio de todos e através do verbo, o Logos, criou tudo. E em todos no Espírito Santo. É uma trindade não apenas no nome e na maneira de falar, mas é uma trindade na maneira de se manifestar. Nós vivemos num mundo tridimensional. Altura, largura e profundidade. E o nosso Deus se manifesta de uma maneira tridimensional ou triuna, ou seja, de todas as formas, em todas as dimensões e em todas as coisas, nós temos um Deus que é por nós, sobre tudo e em todos, agindo para o nosso bem. Tá? Você vê que a teologia ela é prática. A teologia não é apenas conceito. A teologia é algo que você tem que olhar e falar, puxa vida, né? Deus me amou tanto que nós temos um Deus que é eterno, nós vimos semana passada, é autossuficiente, é uma família em si, a figura do Pai, a figura do Espírito e a do Filho, mas que nos recebeu, nos quer e está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. É sensacional. A Trindade é para você e eu andarmos por esse mundo, né, pisando na teologia, né, na certeza de que Deus está agindo em tudo por nós. Amém? Próximo slide. Vamos falar um pouquinho de Atanásio. Atanásio é um dos pais da igreja, né, um teólogo. E Atanásio escreveu algo muito interessante sobre a Trindade. Eu quero ler com você, você que está assistindo pelo YouTube a gravação, tem aí o slide. Nós que estamos aqui, eu vou ler para você que está em casa através do nosso Instagram. O que Atanásio disse? O Pai faz tudo através do verbo. Tudo. Lembra que Jesus falou? Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome farão milagres. Em meu nome. Então, o Pai tudo faz por meio do verbo, a ação, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Aquele que é o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Continua. Logo, a unidade do Santo Triuno é preservada. Assim, um só Deus é pregado na igreja, o qual... não, já li isso daí, né, Dan? Perdão, tudo que eu já falei foi de Atanásio, só esqueci de dizer que era de Atanásio. Próximo slide, Dan, por favor. Vamos ver agora a Trindade no Antigo Testamento, tá bom? Por que isso é importante? Consegue pensar? Por que é tão importante a gente ver a Trindade no Antigo Testamento? Quem chuta? Por que, Daniel? É tão importante. Hã? Jesus tinha nascido no Antigo Testamento? Não. E aí alguém vai falar, então peraí, se Jesus não havia nascido, como podia ser Trindade? Né? Mas é aí que Atanásio entra. O Filho é o verbo, e o verbo já existia. O verbo deu fonte e origem a todas as coisas. Tá bom? Então vamos lá, monoteísmo judaico. Em oposição às religiões politeístas daquela época, a grande ênfase do AT era a unidade de Deus. Existia apenas o Deus de Israel e nenhum outro Deus. Quem está no nosso curso de crescimento espiritual recebeu nessa tarde uma matéria que eu postei sobre cada Deus do Egito. Quando Deus foi tirar o povo de Israel do Egito, Deus precisava tirar deles o politeísmo, né? Ou até o panteísmo, né? O politeísmo, vários deuses, e o panteísmo, um Deus que está em tudo. É diferente da onipresença, tá? Tudo é Deus no panteísmo. E aí Deus, o que ele faz? Antes de tirar o povo do Egito, Deus quer tirar o Egito do coração. Então você tem uma nação de 400 anos escrava no Egito, vivendo, vendo uma outra nação prestar culto a deuses, receber desses deuses bênçãos, receber desses deuses o que são, né, seres, e aí tem várias histórias, não vou entrar no caso aqui, mas que não eram
deuses de verdade. Muitos espíritos caídos, anjos caídos, se endeusaram e foram adorados como deuses no Antigo Testamento. Então Deus vem para reorganizar o coração do povo. Isso não é diferente de mim e de você. Nós endeusamos coisas, nós endeusamos pessoas, nós endeusamos o ego, nós endeusamos o dinheiro, nós endeusamos a saúde, nós endeusamos várias coisas. E aí o que Deus vem e faz? O Senhor entra no Egito, através de Moisés, e começa, através de cada praga, abalar todo poste ídolo, vamos colocar assim, que havia não somente na terra do Egito, mas no coração do povo. Cada praga humilhava e desbancava um Deus do Egito, tá? Você que está aqui participando e não está no nosso grupo do curso de crescimento espiritual e quer fazer parte, quer receber esse arquivo, me chama lá, me chama aqui talvez, manda aqui também, eu posso passar para você, tá bom? É bem interessante. E aí o que Deus faz? Começa, tanto que quando você lê, eu vou mudar aqui um pouco só por causa da luz que está aqui, não sei se está te incomodando, a mim está. Tanto que Deus, o que ele faz? Está lá a saída do povo do Egito. Nas cinco primeiras pragas, diz lá, e Faraó endureceu o seu coração. Mas nas 5 últimas pragas, o que está escrito, Dan? Você lembra? Deus endureceu o coração de Faraó. Aí você fala, Deus, por que acontece isso, acontece aquilo na minha vida? Porque às vezes uma pessoa que está esperando ajuda e ela tem tudo para te ajudar, ela não te ajuda. Às vezes você passa por circunstâncias, por que Deus permite? Porque Deus está realmente abalando estruturas para que somente dele, por ele, para ele sejam todas as coisas e ele seja a nossa única fonte de alegria e esperança, o nosso único Salvador, que desbanca tudo. Dele vem nossa provisão, salvação, consolo, amor, suficiência, tudo nele. Mas o que é legal é que em Deus a gente recebe uma família completa. Não só Pai, Filho e Espírito Santo, como uma família, a família cristã também. Tá bom? Então vamos lá. Então, Deus, voltando aqui ao slide que está aí, né? Pode manter. O que Deus está fazendo? Deus vai e desbanca cada um dos deuses do Egito, restaurando no coração do povo que o monoteísmo. Mas aí vem uma coisa que é interessante. O nome do... Nossa, estou desafinando, né? Perdão. O nome do Deus, do monoteísmo, ou seja, um único Deus, é plural. Aí complica tudo. Deus chega para o povo de Israel e fala, eu sou o Senhor, o único Deus. Só que o nome dele é Elohim. E Elohim, a terminação im, é plural. Eu sou o único Deus. Aí a gente já começa a ver a trindade se manifestar. Em uma única expressão, Deus está dizendo, eu sou um e eu sou três ao mesmo tempo. Eu sou o único Elohim. Então, isso para o povo de Israel já dava um entendimento de um Deus que coexiste em três pessoas distintas e ao mesmo tempo é um só. Próximo. Vou ler para você aqui, que está assistindo na live do Instagram, o que já está nos slides. Deuteronômio 6,4. Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Tá? E aí você tem a palavra Elohim. Tá? O Deus é o único Elohim. E em Isaías 43:10 diz, sou eu mesmo, e antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. O que eu quero ressaltar aqui é que não significa que porque existe um Deus, não existam outros seres poderosos, como os anjos, como os querubins, serafins, principados e potestades, e muitos deles vão se manifestar
como divindades, tá bom? E é por isso que Deus entra manifestando todo o seu poder no Egito, desbancando todo o Egito no aspecto tanto divino, místico, tá? E todas essas questões, para revelar-se como o único e suficiente Deus de Israel, Salvador, sobre todos os outros que diziam deuses. Mas aí Deus fala, eu sou o único, nunca houve outro e nem nunca haverá outro além de mim. Tá? Próximo. Isaías 42:8 diz assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não dareis a outrem, nem a minha honra a imagens de escultura. O homem, quando ele se afastou de Deus, o homem ele foi criado para quê? Para desfrutar de Deus. O homem foi criado para existir em uma conexão íntima com Deus. O homem foi criado para desfrutar de Deus, se relacionar com Deus. Quando o pecado entrou e trouxe essa ruptura, na essência humana, permaneceu o quê? A necessidade de uma conexão com o divino. Nessa distância, nessa cegueira, o homem começou também na sua arrogância, criar para si, para tentar satisfazer a sua necessidade de uma conexão e de comunhão com o divino, o homem começou a construir deuses, bezerro de ouro, estátuas e por aí vai. Adorar planta, adorar sol, adorar pessoas, adorar coisas, adorar o dinheiro, adorar a imagem, adorar tudo. Nós sempre estamos em busca de algo que preencha, mas como disse, eu não sei se eu vou lembrar agora do nome do... Se alguém souber, procura depois para mim. Quem foi o teólogo que disse que o vazio do homem é do tamanho de Deus. Vou repetir, o vazio do homem é do tamanho de Deus. Como o homem está longe de Deus e possui esse vazio, ele busca em diversas formas preencher esse vazio. É aí que surge a idolatria. Tem muito cristão que diz, na minha igreja, a nossa igreja não tem imagens. Isso não significa que não sejamos idólatras. Podemos ser idólatras. Né? Podemos idolatrar várias e várias coisas, né, antes de Deus. Quer ver um exemplo? Por que Deus, quando Abraão teve Isaac, um presente de Deus, da promessa de Deus, Deus pediu Isaac de volta? Você imagina o abalo que não foi no coração, na mente e na fé de Abraão? Deus dá algo que ele tanto pediu e daqui a pouco Deus tira. E Deus fala, não, eu quero Isaac para mim. O que Deus está mexendo e restaurando no coração de Abraão? O local, o lugar onde só Deus pode preencher. Porque se outra coisa preenche, no dia que isso se abala, a gente se abala. Mas quando a gente preenche o nosso coração única e exclusivamente com Deus, nada nesse mundo mais vai nos abalar. Isso é um processo onde Deus ele vai permeando todas as áreas psicológicas, emocionais, relacionais, materiais, que tentam preencher esse vazio de Deus. Tanto que Jesus falou, aquele que beber da água que eu lhe der, não vai mais ter sede de nada nessa vida. E a primeira coisa que a mulher samaritana fez, quando recebeu Cristo, foi largar o cântaro d'água. Ou seja, aquilo que ela fazia nesse mundo para tentar satisfazer. Contou? Como? Dostoiévski foi o que ele disse, que o vazio do homem é do tamanho de Deus. Obrigado, Dan. Você sabe o que eu estava pensando aqui? Que hoje em dia a gente fala do físico, né? E que as pessoas estão esculpindo o corpo. A gente nunca viu uma geração, quer dizer, eu não sei se também não vivi outras gerações, né? Mas tanta gente se idolatrando. A autoestima é bom, tenha, goste de você, ame cada parte de você, as boas, as que são ruins, ame tudo em você. Deus te fez de modo maravilhosamente, assombrosamente maravilhoso. Mas cuidado para a gente não estar esculpindo, né, ídolos para a nossa vida. Cuidado. Inclusive o próprio corpo. Ter um corpo saudável é uma coisa. Esculpir uma imagem. Quer ver?
Hoje em dia a gente está esculpindo imagem na internet, né? Selfie daqui, selfie dali, por quê? Porque nós estamos buscando a idolatria, buscando aplauso, buscando ser adorado, e não vai preencher nosso coração. Não preenche, né? Uma coisa é você postar a alegria que você tem e as bênçãos que Deus te dá. Outra coisa é se postar, né? Esperando, esculpindo uma imagem, esculpindo uma reputação, em busca de adoração. Também não vai preencher nada na nossa vida. Próximo, Dan. Então a gente chega no que eu falei da palavra Elohim. Elohim é plural, que significa Deus. A palavra Deus, né, porque vem de Del. Deu é Deus. Só que a gente já colocou um S aí, né? Então seria quase que deuses. Só que na nossa língua, deuses foge da Trindade. Então é complicado para a gente. Então a gente tem a palavra Deus. Um Deus, 3 pessoas, tá bom? Isaías 6:8 diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E esse versículo ele é muito bom, porque existe um Deus conversando consigo mesmo e dizendo: a quem enviarei? Singular. Quem haverá de ir por nós? E aí você vê a unidade e a pluralidade numa mesma frase, sobre uma mesma pessoa, sobre o mesmo ser divino, que se manifesta em 3 pessoas. E tem mais um adendo aí. Você reparou que esse versículo eu vou ler de novo. E depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem haverá de ir por nós? Um Deus que precisa de intercessores. Um Deus que precisa de pessoas que estejam se conectando com Ele para que a dimensão espiritual se manifeste. Sabe por que vai chegar um dia que Deus vai rasgar os céus e trazer juízo sobre a terra? Porque vai chegar um dia em que a justiça dele vai precisar se manifestar. Mas quem está hoje impedindo o estabelecimento do iníquo na terra, somos nós, a igreja, porque estamos orando. Mas cada vez menos há intercessores, há pessoas buscando Deus, e isso é algo triste, é algo que a gente precisa orar ao Senhor, para que Deus envie trabalhadores para a sua seara. Amém? Então vamos lá. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus está falando que Ele quer se relacionar conosco. O que eu aprendo aqui também? Que o meu relacionamento com a Trindade não é apenas de usufruto, não é apenas de ser beneficiado, mas chega a um nível de maturidade, de crescimento espiritual, onde o meu relacionamento com Pai, Filho e Espírito Santo não é para que sejam por mim ou para mim, mas chega um momento em que Ele já nos completou de tal forma que a única coisa que você vai querer é que fazer parte do plano dEle naquilo que Ele tem para essa terra e para esse tempo. E eu acredito que Deus já tem levantado homens e mulheres que estão ouvindo o Espírito Santo e Ele está falando: eu preciso de você nisso, nisso, nisso. Então isso é muito gostoso, porque quanto mais nós nos voluntariamos e trabalhamos na obra do Senhor, mais estamos entendendo que somos privilegiados de poder fazer parte dos planos de Deus, que mesmo sendo autossuficiente, mesmo coexistindo, mesmo sendo completo até em família, Pai, Filho e Espírito Santo, nos convida a desfrutar disso, mas também a cooperar com Ele nos propósitos e nos planos que o Senhor tem para este tempo, através da nossa vida. Se coloca nas mãos de Deus e fala: Deus, eu confio todo o restante, e eis-me aqui, o que o Senhor quer que eu faça? E aí a gente acaba entendendo, quando Jesus fala: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quer falar? Não? Deus não precisa necessariamente da gente.
Boa pergunta. Boa pergunta. Porque se Deus é onipotente, por que Ele precisaria da gente para exercer algo? Essa que é a questão. Deus, o trono dele, a base dele é santidade, que se manifesta em justiça e retidão. E o outro é o amor, que se manifesta em graça e misericórdia. Então Deus tem duas bases. Elas são equilibradas e elas precisam coexistir. Quando Deus olha para o homem e vê o pecado, ele tem que punir esse pecado. Concorda? Ele tem que, senão, se ele não punir, ele deixou de ser um Deus justo e reto. Só que ele tem um lado do amor, que se manifesta em graça, que é dar o que a pessoa não merece, e misericórdia, que é não dar o que a pessoa merece. Para que Deus possa exercer amor, ele precisa ter alguém intercedendo, alguém se colocando, como a Bíblia diz, na brecha. E ali o que acontece? Deus levanta intercessores que clamam por misericórdia. Então a sua ação não é mais baseada apenas no seu caráter, mas na resposta a um filho que se levantou com um pedido. Então ele age em favor daquilo porque houve uma petição de misericórdia. Deus faz isso quando ele fala para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. Ele não precisava avisar Abraão, mas Abraão se levanta como intercessor de Ló. Deus faz isso quando fala para Moisés: eu vou destruir o povo, vou fazer um novo. Por quê? Porque a justiça clamava por execução. Não, Moisés, do povo de Israel. E Moisés fala o quê? Senhor, o que os povos dirão a teu respeito? Que tirou a gente do Egito para morrer no deserto? Não é sobre eles, é sobre o teu nome. Deus precisava disso? Não. Deus já é puro amor, e Deus já é pura misericórdia e graça. Mas Deus, então, para poder conter a sua justiça, que precisa ser executada, Deus levanta intercessores. São orações bloqueadoras que fazem com que o tempo seja estendido, com que a ira seja diminuída. Tanto que Jesus fala assim: haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para ti em Betsaida e Corazim. Porque se Sodoma e Gomorra tivessem visto os sinais que vocês viram, talvez eles se arrependeriam. E fica a pergunta: por que Deus está dizendo que haverá menos rigor num juízo? Eu só consigo entender que são intercessores. Tá? Mas isso é um campo aí para a gente discutir bem depois. Mas boa pergunta, Dan. Próximo slide. Zacarias 12:10 diz assim: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça. Gente, lembra que tudo que a gente está vendo aqui é Antigo Testamento. O Filho não nasceu fisicamente. Então, tudo que a gente vê no Antigo Testamento sobre Trindade é muito importante. Porque vai ter pessoas que falam: não, o Deus do Antigo Testamento não é o Deus do Novo Testamento. Isso você vai ouvir de pessoas, tá bom? Então, olha lá o que diz o Antigo Testamento. Mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, o Pai falando: derramarei o Espírito da graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram. Opa! Quando é que o Pai foi transpassado? Quando é que o Filho foi transpassado? Nunca, naquela época, no natural, nunca. Mas é aí que você vê que o Filho, ele é coeterno, morto, como diz a Bíblia, antes da fundação do mundo. Porque para Deus não precisa existir no natural para ter acontecido. No tempo de Deus não existe passado, presente e futuro. Por isso que o Filho, ele é o eterno Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Porque dentro do plano já aconteceu. Tem um versículo que diz que Deus faz o fim e então começa. Porque as coisas estão acontecendo na cronologia, não significa que elas estão também acontecendo no Kairos. Já aconteceu tudo. Por isso que nós já somos mais que vencedores. Mesmo no meio das suas derrotas, das suas lutas, você já é mais que vencedor. Então, só precisa trazer essa manifestação. Continuando. E prantearão sobre ele,
como quem planteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Num versículo você tem o início da criação, você tem uma revelação, você tem a profecia de que o povo de Israel um dia vai reconhecer Jesus e vai chorar por ele. É demais a Bíblia, né? Daniel, pergunta. Ele é morto antes da fundação do mundo. O sacrifício no reino, exatamente, no reino eterno já aconteceu tudo. No reino que não é matéria, o diabo já perdeu. Aqui só está se manifestando fisicamente o que já aconteceu no reino espiritual. Mas nossas escolhas fazem diferença. São caminhos. Tá? O diabo já morreu. O diabo já foi esmagado pela igreja. Nós já estamos com vestes brancas que João já viu. Mas os caminhos que nós tomaremos para chegar lá determinarão nossa herança, ou melhor, nosso galardão e posição no reino futuro. Embora Deus já saiba, nós não sabemos. Tanto que a Bíblia diz que nos será dado um nome que só Ele sabe. Que nome é esse? É aí que é da hora, né? E aí que a gente vê que a obra é completa antes dela começar. Quando Deus criou Adão e Eva, porque essa é a pergunta. Se Deus sabia o que Adão e Eva ia fazer, por que Ele deu início? Porque Ele amou a história, nos amou e nós existimos dentro dele antes de nós existirmos na matéria. Então é muito bom isso, né? Continuando. Pode. Volta aí, passou? Esse daí é do slide de semana passada, que eu deixei só para a gente continuar na mesma formatação. Amém, queridos? Nossa aula hoje foi de 40 minutos, uma aula mais simples, uma aula menor, mas bastante conteúdo para a gente assimilar. Não entendo, se alguém tem alguma dúvida, pode fazer agora. O irmão Isaac também, se tiver alguma dúvida, pode fazer, tá bom? Alguma dúvida? Eu não vi se alguém fez alguma pergunta. Amém. Que Deus abençoe a todos. Se tiver alguma pergunta, pode me mandar direto no meu Instagram, tá bom? pr.sergio.silva. E é bom estar com cada um de vocês. Você também que está assistindo aqui a gravação. Que Deus abençoe você. Que pode entrar em contato comigo também, diretamente no meu WhatsApp. A gente vai deixar marcado aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo. Deus abençoe a todos. É bom estar com vocês. Tchau, tchau, queridos.